Eu nunca imaginei que uma única frase pudesse partir um coração que já tinha sobrevivido a 67 longos anos, mas naquela tarde, quando meu próprio filho me olhou nos olhos e disse que eu valia apenas $15, algo dentro de mim se quebrou tão fundo que nem o tempo consegue consertar. E, no entanto, aquele momento foi só o começo. Porque quando o advogado finalmente falou, a verdade que ele revelou mudou tudo: o meu passado, o meu futuro, a minha família, e o meu próprio valor. Antes de começar, meus queridos ouvintes, eu quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. Histórias como a minha não são fáceis de contar. Elas carregam anos de dor, de lembranças e de silêncios. Mas se você está aqui agora, ouvindo a minha voz, eu espero que fique até o final. E se essa história tocar o seu coração, eu me sentiria abençoada se você se inscrevesse. Que calor, paz e saúde encham a sua casa e a casa de todos que você ama. Meu nome é Marieluza Ribeiro. A maioria das pessoas me chama só de Mari. Tenho 67 anos, sou avó de 3 netos, viúva, e uma mulher que achava que já tinha passado pelas provas mais duras que a vida podia dar. Mas a vida sempre encontra um jeito de desafiar o espírito outra vez. Minha história começa na casinha simples onde eu moro há mais de 40 anos. Não é luxuosa, ninguém ia invejar. Mas para mim, cada rachadura na parede, cada tábua rangendo no chão guarda uma lembrança. Foi nessa casa que eu criei o meu filho, o Eliomar. Depois que meu marido se foi, quando eu tinha 42 anos, eu trabalhei sem parar, limpando casas, cuidando de casais de idosos, fazendo o que aparecesse, só para manter comida na mesa para nós dois. Naquela época, o Eliomar tinha 12 anos. Inteligente. Encantador. Cheio de sonhos. Eu acreditava que ele ia crescer e virar um homem com gratidão no coração. Eu acreditava que o amor sozinho era capaz de moldar o caráter de um filho. Mas os filhos crescem, e às vezes crescem para longe. Com o passar dos anos, o Eliomar aparecia cada vez menos. Sempre tinha uma desculpa: trabalho, compromissos, a cidade, os amigos, a vida. Quando casou, a distância aumentou. Quando nasceu o primeiro filho dele, eu achei que ia nos aproximar. Em vez disso, eu via o netinho só nos aniversários, às vezes nem isso. Mesmo assim, toda vez que ele dizia que vinha, eu preparava o feijão preto que ele amava, colocava na mesa os pratos que meu marido tinha comprado há tanto tempo, e ficava esperando, com o mesmo coração perdoador de sempre. Mas até o perdão tem limite. No último inverno, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu escorreguei na escada da frente carregando as compras, e a queda acertou meu quadril com força. Não quis incomodar ninguém, fiquei quieta, torcendo para a dor passar. Mas ela só aumentava, ficava mais funda, impossível de ignorar. Finalmente, com os dedos tremendo, liguei pro Eliomar. Não era por causa de dinheiro, não. Eu só queria que ele me levasse no médico, ou perguntasse se eu estava bem, ou mostrasse o menor sinal de preocupação. Ele não atendeu as 2 primeiras vezes. Na terceira, atendeu com um suspiro, como se a minha ligação fosse um peso. Mãe, o que foi agora? Disse ele, com a voz impaciente. Eu já pedi desculpa na hora, mesmo sem ter feito nada de errado. Contei da queda, da dor, da consulta, da conta. Esperava um silêncio, uma pergunta preocupada, qualquer coisa. Em vez disso, ele deu uma risadinha. Uma risada que não parecia do menino que eu criei. Mãe, você sempre exagera. Não é o fim do mundo, ele falou. Eu posso te dar alguma coisa, mas não muito. As coisas estão apertadas. As coisas não estavam apertadas. Eu sabia disso. Ele e a esposa viajavam o tempo todo, postando foto de praia, de restaurante. Mesmo assim, eu não disse nada. Quanto você precisa? Perguntou, parecendo que falava por obrigação, não por carinho. Eu não queria falar o número. Sentia vergonha só de dizer em voz alta. Mas sussurrei. A linha ficou em silêncio. Um silêncio longo e pesado. Aí eu ouvi a esposa dele falando alguma coisa no fundo, rindo, e o Eliomar suspirou de novo.
Olha, mãe, ele disse. Você não vale tudo isso não. Uns $15, talvez. É o que eu posso ajudar. Aceita ou deixa pra lá. O ar saiu do meu corpo. $15. Meu filho, o meu bebê, tinha colocado um preço em mim. Como eu não respondi, ele simplesmente desligou. Eu não lembro quanto tempo fiquei ali sentada depois. A casa parecia mais fria do que nunca. As lágrimas desciam pelo meu rosto, e pela primeira vez eu me senti um estorvo num mundo ao qual eu tinha dado tudo. Era esse mesmo o meu valor? Os meus sacrifícios tinham virado nada na memória dele? Será que ele esqueceu as noites que eu passei acordada cuidando da febre dele? As manhãs que eu andei quilômetros a pé pro trabalho para ele poder ficar na escola? Será que ele esqueceu de mim? No dia seguinte à tarde, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha olhando pro celular mudo, chegou uma carta. Um envelope oficial. Por um instante, meu coração apertou, achando que era mais uma conta. Mas quando vi o remetente, o nome de um escritório de advocacia, a confusão aumentou. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Dentro tinha uma carta bem digitada. O advogado pedia uma reunião urgente comigo sobre um assunto de família, algo que eu tinha direito de saber, algo importante. No rodapé da página tinha um nome que eu achava que nunca mais veria. O irmão do meu marido. Ele tinha sumido das nossas vidas décadas atrás depois de uma briga feia. Ninguém sabia para onde ele foi nem porque nunca mais deu notícia. E de repente, depois de tantos anos, ele queria falar comigo? Através de um advogado? Minha cabeça girava de perguntas. Por que agora? Que verdade! O que podia ser tão urgente assim? Com o coração batendo forte, eu me sentei na beira da cama segurando a carta. Eu não sabia o que me assustava mais, a verdade que me esperava, ou a possibilidade de tudo em que eu acreditei durante anos ter sido uma mentira. Na manhã seguinte, com a bengala na mão e a incerteza no peito, eu tomei uma decisão. Eu tinha que ir. Eu tinha que saber que verdade o advogado guardava. Mal sabia eu, a maior traição da minha vida ainda nem tinha sido revelada. Às vezes, a vida dá um aviso antes da tempestade, mas naquele dia, eu senti a tempestade esperando por mim, quietinha, bem ali na porta do advogado. E se você está chegando agora de novo, deixa eu te contar, o que veio depois foi muito mais pesado do que a dor de ouvir meu filho dizer que eu valia só R$ 15. Porque a verdade que eu estava prestes a descobrir, ia fazer eu questionar tudo o que eu achava que sabia sobre amor, lealdade e família. Eu entrei no escritório do advogado com as pernas tremendo. O prédio parecia grande demais, chique demais, frio demais para uma velha como eu. Minhas mãos agarravam a bengala, o coração batendo forte a cada passo. A recepcionista me olhou com uma educação meio confusa, como quem pensa, o que uma véia dessa tá fazendo aqui? Quando finalmente me sentei na sala do advogado, um rapaz novo, uns 30 e poucos anos, me recebeu com um sorriso manso. Dona Marielusa, ele disse, obrigada por ter vindo. Eu sei que isso tudo deve estar sendo inesperado. Inesperado? Parecia mais um sonho ruim. Ele colocou uma pasta na mesa e juntou as mãos. Antes de começar, preciso te contar uma coisa. O irmão do seu marido, o Sr. Luan Ribeiro, faleceu no mês passado. O ar sumiu do meu peito. Luan. Um nome enterrado na poeira das lembranças antigas. Um homem que sumiu depois de uma briga que ninguém entendia direito. Fazia mais de 30 anos que eu não via ele. Meu marido morreu achando que o irmão odiava. E agora, ele também se foi. Sinto muito pela sua perda, o advogado falou baixinho. Eu balancei a cabeça, mas nem sabia o que estava sentindo. Perda? Confusão? Uma dor esquisita, de fantasma? Não sei. O advogado continuou, antes de morrer, o Sr. Luan deixou um depoimento, e um pedido. Ele queria que a senhora soubesse a verdade sobre o desaparecimento dele. Meus dedos apertaram a bengala com força. A verdade, eu sussurrei. Sim, ele disse.
E isso envolve o seu marido, e o seu filho, Eliomar. Só de ouvir o nome do meu filho, meu coração afundou. Eu não estava pronta para mais dor, não depois do jeito que ele tinha falado comigo. Mas o advogado já tinha aberto a pasta. Ele deslizou uma carta na minha direção. Essa aqui é uma cópia da mensagem que o seu cunhado escreveu, ele falou. As últimas palavras dele para a senhora. Meus olhos correram pela letra tremida. Eu quase sentia o peso dos anos em cada traço. Querida Marielusa, começava. Se você está lendo isso, eu já não estou mais vivo. E tem uma coisa que você precisa saber, uma coisa que eu devia ter te contado há décadas, mas o medo e a vergonha me calaram. Meu coração disparou. A carta continuava. Eu não fui embora porque odiava o seu marido. Eu fui embora porque descobri uma coisa que ele nunca quis que você soubesse, uma coisa sobre o dinheiro que ele escondia de você. Meu peito apertou. Escondia? Dinheiro? Meu marido? O homem que eu entreguei minha vida inteira? O advogado falou com cuidado, a senhora pode ir no seu tempo. Mas eu não conseguia parar de ler. O Luan escreveu que ele e meu marido tinham dividido uma herança da mãe deles. Uma quantia grande. O suficiente para mudar nossas vidas. Mas meu marido bom, quieto, trabalhador, pegou o dinheiro e escondeu. Investiu tudo sem contar para ninguém, e perdeu quase tudo no negócio que o orgulho dele não deixou abandonar. O Luan implorou para ele me contar. Para ser honesto. Para aceitar ajuda. Mas meu marido não quis e ainda jogou a culpa no irmão para se proteger. A briga ficou feia. Meu marido afastou ele, proibiu contato com a gente de novo. E o Luan, cheio de mágoa e culpa, sumiu. Minha mão tremia tanto que o papel balançava. Não podia ser verdade. Meu marido tinha defeitos como todo mundo, mas ele me amava. Por que esconder uma coisa tão grande? Por que afastar o próprio irmão? Por que deixar eu passar necessidade todos esses anos, achando que éramos pobres porque a vida é dura, quando a verdade era o silêncio dele? E aí veio a parte que congelou meu sangue. Tentei te procurar depois que o seu marido morreu, dizia a carta. Mas aí eu descobri que o seu filho, Eliomar, já sabia de tudo, da herança, dos investimentos, tudo. Eu pisquei, sem acreditar. Eliomar? Sabia? O advogado balançou a cabeça de leve. Sim. Seu filho se encontrou com o Sr. Luan anos atrás. Recebeu todos os documentos. Ele sabia de tudo. Minha boca abriu, mas não saiu som. A carta continuava. Tentei falar com você, mas o seu filho disse que não era a hora certa. Que a verdade só ia complicar as coisas. Prometeu que ele mesmo ia resolver tudo. Eu acreditei nele. Esse foi meu erro. Minhas mãos gelaram. Meu próprio filho tinha me escondido isso? As próximas linhas me destruíram. Ainda tinha dinheiro, Marielusa. Pouco, mas suficiente para você viver com um pouco de conforto. Eu queria entregar pessoalmente. Mas seu filho insistiu que ele mesmo levaria. Eu confiei, e ele nunca mais voltou. Senti uma facada tão forte no peito que achei que meu coração ia rachar. O advogado falou com cuidado. O Sr. Luan deixou uma quantia pequena num fundo para a senhora. Seu filho tinha acesso, mas nunca resgatou. Ignorou todas as cartas, todos os telefonemas. Minha garganta fechou. Por quê? Por que meu filho faria isso comigo? Por que guardaria um dinheiro que era para me ajudar, dinheiro que teria aliviado tanto meu sofrimento? O advogado continuou. Seu cunhado ficou com o coração partido. Achava que tinha te decepcionado. Antes de morrer, ele me pediu para te procurar diretamente, caso seu filho não fizesse isso. Eu levei a mão à boca. Meu filho, meu próprio sangue, não só tinha me abandonado. Ele tinha deixado, de propósito, eu passar dificuldade. Passar fome. Passar humilhação. Passar vergonha.
quando ele sabia que tinha ajuda. Sabia que tinha apoio. E mesmo assim, ele me disse que eu valia R$ 15. As lágrimas embaçaram tudo. Eu sussurrei: por quê? Por que ele faria isso comigo? O advogado hesitou. Depois disse uma coisa que gelou minha alma inteira. Dona Marielusa, seu filho nos disse, anos atrás, que a senhora não precisava do dinheiro. Que a senhora era forte e independente. Que dar para a senhora ia estragar o equilíbrio na família dele. Estragar o equilíbrio? Eu fiquei ali, parada, enquanto a verdade se espalhava dentro de mim feito gelo. Meu filho não me ajudou. Não porque não podia. Não porque não sabia. Não porque a vida era difícil. Mas porque não quis. Porque ele preferiu o conforto dele, a imagem dele, a comodidade dele. Do que preferiu a mim. Eu fechei os olhos, tentando respirar, mas cada respiração pesava mais. A voz do advogado ficou mais doce. Tem mais coisa que a senhora precisa saber, mas acho que por hoje já basta. Basta? Como é que alguma coisa ia bastar de novo? Eu abri os olhos devagar. E agora, o que acontece? Ele me olhou firme, como quem me prepara pro pior. Agora, a gente vai falar sobre o que seu filho fez com aqueles documentos. E porque talvez ele nunca tenha querido que a senhora soubesse da herança do marido. Um arrepio desceu pela minha espinha. Eu não sabia o que me assustava mais. A verdade que eu acabei de descobrir. Ou a verdade que ainda estava esperando por mim. E pela primeira vez na vida, eu senti uma coisa crescendo dentro de mim que nunca tinha deixado nascer antes. Uma coisa afiada. Uma coisa fria. Uma coisa que parecia vingança silenciosa. Porque se meu filho achava que eu valia R$ 15, ele estava prestes a descobrir o quanto tinha se enganado. O advogado me olhou com um peso nos olhos, como se já soubesse que a verdade ia me partir ainda mais. Mas eu já tinha passado por tanta dor na vida que reconhecia uma coisa com clareza: às vezes, é preciso atravessar a dor para chegar à lucidez. E a lucidez que eu estava prestes a enfrentar ia decidir o resto da minha vida. Ele abriu outro documento e o colocou com cuidado na minha frente. Dona Marielusa, disse ele baixinho, seu filho não apenas deixou de entregar o dinheiro. Ele tentou transferir a propriedade dos documentos do seu marido, para o nome dele. Meu ar faltou. Para ele mesmo? Sim, respondeu o advogado. Ele queria que o restante da herança ficasse no nome dele. E também perguntou se poderia ficar com a sua casa, antes mesmo de ser legalmente dele. Uma onda gelada me invadiu. Minha casa. A casa onde eu criei ele. A casa cheia de lembranças de aniversários, risadas, brinquedos passados de irmão para irmão, e o cheiro do café da manhã preferido do meu marido. Meu filho queria tirar isso de mim também? O advogado soltou um suspiro pesado. Ele nos disse que a senhora estava pensando em se mudar para um lar de idosos em breve. Que era melhor adiantar as coisas. Mas quando tentamos confirmar com a senhora nunca respondeu. Porque nunca recebeu as cartas. Eu o encarei sem entender nada. Que cartas? Sussurrei. Ele fez uma pausa. Todas as cartas que enviamos foram interceptadas. Foram assinadas pelo seu filho. Por um instante, eu não consegui respirar. Parecia que o chão tinha inclinado, como se o mundo rejeitasse a verdade que eu acabara de ouvir. Meu filho não só mentiu, ele calou a verdade, escondeu oportunidades que eram minhas, e planejou tomar o único lugar que me restava. Minha voz tremia. Por que ele faria isso? Por que meu próprio filho me trataria assim? O advogado se recostou devagar. As pessoas gostam de controle, Dona Marielusa. Algumas querem possuir tudo ao redor, dinheiro, imóvel, até a família. Seu filho achou que ganharia mais se a senhora continuasse no escuro. Apertei a mão contra o peito, sentindo a dor debaixo das costelas. Isso já não era mais raiva. Era luto, profundo e antigo,
como se tivesse esperado anos para vir à tona. E agora, consegui perguntar por fim. Agora, ele disse com suavidade, a senhora decide. A herança é legalmente sua. A casa é sua. E cada documento que seu cunhado protegeu, pertence à senhora. Seu filho não tem nenhum direito. As palavras dele ficaram no ar como um cobertor quente numa noite gelada. Meu. Tudo era meu. Não porque eu pedi. Não porque eu exigi. Mas porque alguém, em algum lugar, achou que eu merecia a verdade. Enxuguei as lágrimas devagar. O que eu devo fazer? Isso, ele respondeu com carinho, é com a senhora, Dona Marielusa. A senhora pode confrontá-lo. Pode perdoá-lo. Pode ir embora. Ou, pode se proteger dele, de uma vez por todas. Eu não respondi. Como poderia? Acabará de descobrir que o filho que criei com tanto amor e sacrifício olhou para mim e só viu um estorvo, um peso, um preço. Saí do escritório com uma pasta cheia de verdades e o coração cheio de tempestades. O sol lá fora parecia claro demais pro que eu carregava por dentro. Apertei o casaco enquanto caminhava pela rua, pensando como um coração consegue se partir tão silenciosamente e ainda encontrar força para continuar batendo. Quando cheguei em casa, o cheiro familiar da minha salinha me recebeu. Pela primeira vez, porém, parecia diferente. Aquilo não era mais só uma casa. Era um lar que eu poderia perder, se deixasse a ganância do meu filho controlar meu futuro. Algumas horas depois, Eliomar ligou. Não porque se importava. Não porque sentiu que algo estava errado. Ligou porque precisava de algo. Mãe, talvez eu passe aí no fim de semana, disse ele seco. Precisamos conversar sobre os papéis da casa. Eu não deixei ele terminar. Eliomar, falei baixinho, eu sei de tudo. Fez-se um silêncio doloroso. Depois uma risada nervosa. Mãe, o que a senhora acha que sabe? Eu sei do seu tio. Sei da herança. Sei das cartas. Sei o que você tentou tirar de mim. O silêncio voltou, agora mais frio. Por fim ele disse. Mãe, não acredite em tudo que houve. Eu só estava tentando ajudar. Ajudar? Minha voz se partiu. Ajudar como? Você disse que eu valia R$ 15. Me deixou sozinha quando eu mal conseguia andar. Mentiu para mim. Escondeu coisas de mim. Tentou tomar minha casa. Qual parte disso foi ajuda, meu filho? Ele não respondeu. Pela primeira vez na vida, senti algo novo crescer dentro de mim, força. Uma força que eu tinha esquecido que ainda existia. Chega, Eliomar, falei com suavidade. Não vou mais deixar você me machucar. Ele respirou fundo, irritado. Então é isso? A senhora está escolhendo eles ao invés do próprio filho? Eu estou escolhendo a mim mesma, sussurrei. Aos 67 anos, eu finalmente estou me escolhendo. A voz dele rachou, de raiva, não de arrependimento. A senhora vai se arrepender, mãe. Fechei os olhos. Talvez. Mas arrependimento é melhor que ser traída pela pessoa que eu mais amo. Desliguei antes que ele pudesse falar de novo. Minha mão tremia, mas meu coração estava estranhamente calmo. Na manhã seguinte, voltei ao escritório do advogado e assinei os documentos que colocavam tudo só no meu nome. A herança ia pagar minhas contas médicas, consertar o telhado, me dar conforto, coisas que eu nunca tinha me permitido sonhar. Quando saí, o mundo parecia mais leve. Não porque a dor tinha sumido, mas porque eu finalmente tinha saído da sombra de alguém que deveria ter me protegido, não me destruído. As semanas passaram. Comecei fisioterapia pro quadril. Consertei o telhado que pingava. Comprei cobertores quentinhos pro inverno, e um radinho de pilha para me fazer companhia nas noites longas. Às vezes, quando me sento na varanda e vejo o sol se esconder atrás das casas, penso no menininho que eu carreguei no colo, aquele que subia no meu colo e dormia encostado no meu peito. Mas o homem que ele virou.
o homem que colocou o preço em mim. Esse eu não conheço mais. E talvez isso seja até bom. Porque nem todo fim é barulhento. Alguns fins são escolhas suaves e silenciosas que fazemos pela nossa própria sobrevivência. Meu nome é Marielusa Ribeiro. Tenho 67 anos. E finalmente aprendi que meu valor nunca foi R$ 15. Nunca foi algo que outra pessoa pudesse decidir. Era meu o tempo todo. Obrigada, querido ouvinte, por ter caminhado essa jornada comigo. Se minha história tocou seu coração, eu ficaria abençoada se você se inscrevesse. Que seus dias sejam de paz, e que você sempre saiba o seu verdadeiro valor.